Este é o canal Disco Livro e Fé, é um prazer tê-lo aqui. E no sintetizador de hoje estarei dando continuidade à síntese do livro Raízes da Cultura Ocidental, de Herman Doivert. Se você não viu os vídeos anteriores, seria bom assisti-los antes. Peço que curta, comente e compartilhe não somente este, como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo. Convido-lhe também a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Você também pode me seguir no Instagram, link na descrição. Quando o motivo básico cristão entrou no mundo do pensamento grego helenístico, sua unidade indivisível foi ameaçada por todos os lados, principalmente pelo zoroastrismo persa. O motivo da matéria servia como motivo de poder espiritual nas antigas religiões da natureza. Deificavam o fluxo eterno da vida, originado pela Mãe Terra. Essa corrente de vida era impessoal e não tinha forma. No motivo da forma, deificavam os poderes culturais da sociedade grega. Uma vez que esses motivos se orientavam para o aspecto cultural da realidade temporal, a qual é caracterizada por dar forma a determinado material de acordo com um desígnio racional livre, essas divindades se tornaram os deuses da forma, da medida e da harmonia. Pela manutenção da unidade inquebrável do Antigo e do Novo Testamento, a Igreja foi capaz de superar o dualismo religioso que acompanhava esse gnosticismo na tentativa de promover uma cisão entre criação e redenção. No entanto, o motivo básico grego influenciou de forma oculta o pensamento cristão. Pela influência do dualismo grego e oriental, a gnosis foi elevada acima da fé da congregação cristã, o que ficou conhecido como o gnosticismo cristão. O apóstolo João já havia alertado contra os precursores do gnosticismo cristão, a seita dos nicolaítas. Os pais gregos da Igreja concebiam a criação como resultado da atividade divina de dar forma à matéria. Portanto, desde que não podia considerar a matéria em si como divina, eles não queriam reconhecer plenamente que a palavra, por meio da qual todas as coisas haviam sido criadas, e que se fez carne em Jesus Cristo, é o próprio Deus. Da mesma forma, degradaram o verbo, o Logos, a um semideus. E o conhecimento teórico especulativo sobre Deus, elaborado numa teologia filosófica, foi colocado acima da fé da comunidade cristã. Também a religião cristã era vista, acima de tudo, como uma moral elevada, e o sacrifício de Cristo ficou em segundo plano. Os pais da Igreja não enxergaram que o motivo básico da religião cristã exigia uma reformulação interna da visão científica da ordem do mundo e da vida temporal. Em vez de reformar, procuraram adaptar o pensamento pagão à revelação divina da palavra, o que deu base para o escolasticismo, que busca fazer uma síntese entre o pensamento grego e a religião cristã. Nessa questão, Agostinho negou a autonomia da filosofia. Para ele, a fé deveria orientar o pensamento filosófico. Caso contrário, seria levado a uma fé apóstata. Mas Agostinho caiu no erro de sujeitar a filosofia à teologia dogmática. Tentou cristianizar a filosofia. Segundo o mesmo,
A teologia era a rainha das ciências e todas as outras deveriam ser escravas dela, nunca a contradizendo. Agostinho também acreditava que a alma era uma substância imortal caracterizada pela faculdade de pensamento teórico e o corpo meramente um veículo material da alma racional. Entendia que o pecado original era o desejo carnal e que o casamento era apenas um artifício terapêutico para combater a lascívia da carne. O pecado, assim, não seria algo assentado no coração do homem, mas um impulso temporal natural, apesar de Agostinho defender a queda radical. Aristóteles definiu natureza como a forma substancial das coisas que, em si mesmas, possuem um princípio de movimento, vir a ser, crescimento e amadurecimento. Essa concepção era pagã. O motivo católico básico da natureza e da graça tentou acomodar o motivo básico grego no da revelação divina. Assim, para os escolásticos, tudo que nasce e morre é composto de matéria e forma, e que, no caso do homem, foi dotado do dom sobrenatural da graça, na qual poderia se relacionar corretamente com Deus. Porém, com o pecado, perdeu este dom e permaneceu apenas a natureza humana com suas fraquezas inerentes. No entanto, a razão não foi corrompida pelo pecado. A natureza só é levada à perfeição mais elevada pela graça, a qual provém de Cristo, e alcança a natureza pela mediação da Igreja institucional. Essa graça deve ser obtida pelas boas obras no âmbito da natureza. Para Tomás de Aquino, a natureza era a ponte para a graça independente, a subestrutura de uma superestrutura cristã, e a matéria para a perfeição mais elevada que era outorgada a ela pela graça. Encerro por aqui, mas no próximo vídeo estarei dando continuidade à síntese do livro Raízes da Cultura Ocidental. Que a paz seja com você e até o próximo sintetizador.